Boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao nosso quarto encontro ao redor do Natureza Íntima, esse espaço da Primavera Editorial. Hoje eu vou trazer uma parceira, uma amiga querida, uma mulher com quem eu aprendo muito sobre o nosso corpo, a nossa conexão com a natureza, que é a Bel Said, né? A gente já fez uma conversa Beta Widmar, que também é uma outra mulher muito importante na minha vida, onde a gente falou de ancestralidade feminina. Fizemos uma conversa com Peu Fonseca sobre feminino, masculino e casamento. E fizemos uma primeira conversa sobre processos iniciáticos com mais 4 mulheres com histórias também bem incríveis. Então, todas essas conversas estão gravadas nesse canal. E hoje, antes de começar, eu quero trazer um convite, deixa eu até mostrar aqui o livro, estou aprendendo, né, o Natureza Íntima, e tem um capítulo do Natureza Íntima, que é o pequeno livro sobre o puerpério, que é um capítulo sobre o puerpério, sobre esse momento de resguardo, de pausa após uma estação de criação. Está disponível para download gratuito no naturezaintima.com.br/livro, então para quem quiser baixar ele está lá. E eu quero trazer a Bel aqui hoje, e por que que eu escolhi, né, e deu muito certo a gente ter a Bel nesse último encontro. Eu acho que a gente comunga num lugar, a Bel ela é médica, ela vai se apresentar, ela trabalha com ginecologia natural há muito tempo, ela tem um posicionamento dentro dessa indústria médica do qual eu gosto muito e me faz muito sentido, mas o que conecta muito a gente é que a cura do nosso corpo, né, e se a gente olhar a ginecologia natural em essência, está diretamente relacionada à nossa conexão com a natureza, né, com a natureza no seu todo, e a ginecologia natural traz as plantas, traz as ervas, e traz também essa conexão, esse amplo olhar sobre o feminino. Então quero chamar aqui a Bel para trocar com a gente. Oi, Bem-vinda, minha amiga. oi, meu amor, que feliz, que feliz. Enfim, a gente está fazendo aqui a nossa conversa oficial que a gente está marcando há tanto tempo, né? Muito Muito obrigada por bom, esse convite. Boa noite a todas. muito bem-vinda. E eu acho que eu vou deixar para você se apresentar. Uhum. Quem é você? Boa noite, pessoas. Eu sei que a maioria são mulheres, então vou me referir aqui mais como as mulheres. Meu nome é Isabel, a maioria das pessoas me conhece como Bel Said. Eu sou médica, moro no Rio de Janeiro, me formei no ano de 2005 pela Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, então já vai fazer 16 anos de formada esse ano, e me especializei em ginecologia e obstetrícia, então eu sou médica, ginecologista e obstetra, e a maior parte da minha vida profissional, o início, né, quando eu comecei a trabalhar, foi mais voltado para a obstetrícia, né? E naturalmente, para mim, né, para o processo da humanização do parto, né? Eu sempre fui uma médica desde a época da faculdade, que eu já me sentia diferente, de alguma forma, da maioria do que era apresentado ali para gente, né, do perfil. Eu já percebi que eu tinha uma forma um pouco mais ampliada, assim, de enxergar, principalmente as pessoas mesmo, os próprios pacientes que eu atendia. E acabei me apaixonando pela obstetrícia porque eu passei por um processo de gravidez, né? Eu engravidei na faculdade, tive um parto natural no hospital universitário, fui muito bem atendida no meu parto, né? Tive uma experiência de parto muito positiva, então isso me marcou muito. E a partir daí foi que eu comecei a me apaixonar, me apaixonei pela obstetrícia. E esse processo da humanização do parto, que não é uma especialidade dentro da obstetrícia, assim como a ginecologia natural também não é uma subespecialidade da ginecologia, na verdade, um movimento de resgate, eles são muito semelhantes, né? No fim das contas, eles são muito semelhantes no sentido do olhar para o corpo e para os processos da mulher, enquanto processos fisiológicos e naturais, e que por todo um contexto social e que é também muito político, tem sido realmente, literalmente oprimido nas mulheres, né? As mulheres têm sido convencidas de que não é positivo viverem em seus próprios processos naturais.
né? E isso leva realmente a uma série de adoecimentos. A verdade é que a origem de muitos adoecimentos que as mulheres apresentam é exatamente na desconexão desse processo natural. Eu acabei Perfeito. conhecendo a ginecologia natural em 2016, que era um movimento aqui no Brasil ainda praticamente inédito, né? Ele estava vindo muito, chegou até mim a partir de mulheres daqui da América Latina, né? Do Chile, do México. A minha primeira professora foi uma argentina. Enfim, quando eu encontrei com isso, foi quando eu realmente tive talvez o maior encontro da minha vida de me encontrar, né? Encontrei ali realmente o caminho que eu queria seguir e a partir daí me mergulhei completamente, me dediquei exclusivamente a isso. Inclusive, atualmente eu não estou praticando obstetrícia e estou dedicada exclusivamente à ginecologia natural. Eu comecei a escrever numa página, porque quando eu fui, após fazer o curso que eu fiz, o primeiro curso que eu fiz, eu fui estudar o tema e só tinha material em espanhol, né? Então eu comecei a escrever em português, fui uma das primeiras que comecei a escrever sobre isso em português, fui a primeira médica a falar sobre isso no Brasil. Criei inicialmente uma página no Facebook, hoje em dia tem no Instagram, que se chama Ginecologia Natural, um site, ginecologianatural.com.br. E, enfim, atualmente eu faço cursos também, né? Estou com um projeto bem lindo de formação de médicas em ginecologia natural, porque realmente foi algo que trouxe uma revolução muito grande, assim, né? As mulheres começaram a procurar muito, né? Teve um crescimento muito grande porque realmente foi uma procura muito grande das mulheres. Parece que essa demanda estava ali reprimida, as mulheres... Porque, na verdade, é como se fosse um despertar de algo que já existia dentro de todas as mulheres, porque é a forma como sempre foi, né? A nossa forma natural de ser. Então, a maioria das mulheres é como se naturalmente aquilo despertasse nelas e elas não encontram na medicina um acolhimento a isso, uma compreensão disso, né? Então, uma médica começou a falar sobre isso, realmente despertou um interesse muito grande das mulheres. Ô, Então, Bel, muitas outras médicas também começaram a se identificar e por aí vai. para quem, né, não está familiarizada com o tema, conta um pouco o que é a ginecologia natural. Então, a ginecologia natural, diferente do que eu mesma pensava, né? Porque foi uma amiga minha que me mostrou esse curso e estava escrito lá, curso de formação em facilitadoras em ginecologia natural. E eu sempre gostei de planta, então eu falei assim, que legal, eu vou lá aprender sobre as plantas. E, na verdade, a ginecologia natural não é só sobre plantas, né? Ela não é só sobre fitoterapia e tratamentos naturais. A ginecologia natural é, antes de tudo, um olhar mais amplo, um olhar mais integral para a mulher, né, enquanto ser, e para os processos do corpo da mulher, e, no caso, especialmente dos processos de adoecimento e de cura, né, desse corpo. Então, é um olhar integrativo, né, que é diferente da medicina, que é a medicina que a gente aprende aqui no Ocidente, principalmente, que é uma medicina muito limitada ali a simplesmente a fisiologia, né, a biologia. É um olhar que vê o ser de uma forma integrada com as emoções. Então, uma coisa muito importante da ginecologia natural é que ela considera os processos emocionais, a história de vida daquela mulher, inclusive a história das mulheres que vieram antes dela, das ancestrais dela. Então, ela tem um olhar, inclusive, espiritual também, né, sobre os processos. Então, ela vai olhar para o contexto de vida, o estilo de vida e muitos traumas também que as mulheres podem ter passado, os relacionamentos, a sexualidade, entendendo que tudo isso vai influenciar na saúde dela e em certos desequilíbrios que ela pode apresentar. E um dos pontos que são... Aliás, eu acho que é o ponto mais fundamental, assim, a bandeira que eu mais levanto, porque como médica isso é muito, muito, muito distorcido, né? Que é a respeito do ciclo menstrual, né? A medicina, a especialidade médica que eu fiz é uma especialidade médica que é extremamente misógina nesse ponto, porque é uma medicina escrita por homens, né? E que não entende nenhum valor do ciclo menstrual. Então, eu passei 3 anos aprendendo unicamente isso. Aí eu acredito realmente que todos os ginecologistas que passaram por essa formação é a mesma coisa, porque a medicina alopática ocidental só ensina isso. A única coisa que a gente aprende é a bloquear ciclo menstrual.
É uma compreensão Uhum. de que o ciclo menstrual não é bom, não é positivo, não é necessário, ele só existe para fazer neném. Então, se você não quer fazer neném, se ele está te causando problema, a melhor coisa que você vai fazer é livrar a mulher desse mal, né? Então, através do uso indiscriminado de hormônios artificiais, de pílulas anticoncepcionais, a gente aprende que se a mulher menstrua muito, se a mulher menstrua pouco, se ela tem cólica, se ela tem TPM, se ela tem cisto, se ela tem qualquer coisa, é bloquear o ciclo, né? E o que acontece é que na prática isso não é uma coisa positiva para a mulher, e a ginecologia natural vem resgatar exatamente o quão importante é a mulher viver seu ciclo menstrual e viver seu ciclo menstrual de uma forma saudável e positiva, né? Porque também Perfeito. uma crença também que a gente acaba tendo é que ciclo menstrual dói, que menstruar é ruim, que menstruar é uma coisa desagradável e que dói mesmo, bem-vinda, ser mulher é isso aí. Não, ser mulher não é isso aí, né? Menstruar é um processo fisiológico feminino e que não é para doer, assim como todas as nossas outras funções fisiológicas, elas não são para serem dolorosas. E por que tantas mulheres sentem dor para menstruar? Tem várias explicações para isso. E o caminho para a gente encontrar um equilíbrio e um bem-estar é equilibrar a mulher de uma forma geral, ajudar ela a encontrar esse processo, esse caminho de reequilíbrio do corpo dela, para que naturalmente ela tenha esse evento mensal positivo e até mesmo agradável, né? E acho que aí é um ponto, né, muito importante, que acho que a gente também vem falando isso, a importância das mulheres se conhecerem, né, da gente conhecer o nosso corpo, da gente experimentar o nosso ciclo menstrual, da gente se conhecer em cada fase, né, para poder harmonizar, né. Então acho que Uhum. é uma coisa que eu trago muito do lado de cá, num lugar mais holístico, com um pouco de técnica, e que eu sinto que você integra isso de uma forma muito linda, né. A Luciana falou aqui da importância de ter feito o seu curso Amar e Menstruar, né, então como que também a gente está aqui, né, nessa conversa, convidando e quase que convocando as mulheres, né, em entrar em contato com a sua natureza, e eu chamo de natureza íntima, né, mas com o seu corpo, com a sua natureza, porque a partir dessa intimidade a gente começa também impactando o sistema, né, virando para Uhum. essa medicina, que tudo isso que você trouxe, falar: "Não, espera, não funciona tanto assim, porque eu estou experimentando de um outro jeito no meu corpo", né. Então eu acho também muito muito bonito, porque além disso, da ginecologia natural já ser, sei lá, vou chamar de ciência, né, é uma coisa muito embasada, mas a gente também consegue entrar em contato com ela pela experiência, né. Com Cada mulher certeza. que vivencia o seu ciclo, que faz as pazes com o seu sangue, que entende um útero, né, ovários, trompas, canal vaginal, ninguém vai poder falar para ela que isso não serve, Uhum. né, então É, fica aqui os muito esse convite. pilares da ginecologia natural, um deles, sem dúvida, é o autoconhecimento. Autoconhecimento, Perfeito. protagonismo, né, autonomia, né, que são por isso que ela é também política. Ela fala também da Uhum. política, porque política no sentido social, né, porque tem toda uma história aí dessa dominação dos corpos das mulheres, né, dessa desconexão das mulheres com seus corpos. Isso desempodera realmente as mulheres. Então, quando as mulheres, o retorno ao corpo, a gente vive uma era muito que afasta muito, não só as mulheres, né, todos os seres dessa conexão com seus corpos, né, que traz essa Uhum. mecanização, essa capitalização da saúde, essa terceirização da saúde, né, que nos torna não autores da nossa própria saúde, não autorresponsáveis pela nossa própria saúde. E realmente as mulheres que experienciam voltarem a ter um contato íntimo com os seus ciclos menstruais, realmente elas, de uma forma geral, eu diria quase 100%, relatam Sim, realmente uma experiência incrível de se conectarem, é como se elas se acoplassem de novo ao corpo. E isso dá a elas um poder muito grande, né, de se tornar especialista em si mesmo. E isso realmente perfeito. não interessa ao sistema. Então, a história dessa propagação de bloquear ciclos menstruais e de dizer para as mulheres que elas não podem menstruar, que elas não podem parir, que elas não podem amamentar, todos esses processos, ele tem também um fundo político, ele tem também um fundo de ser mais uma ferramenta de manter esse controle sobre os corpos femininos.
perfeito. E aí acho que tem uma Porque coisa... esse controle sobre os corpos femininos, ele coincide historicamente, né, com o poder do homem sobre a terra e o poder do homem sobre o corpo feminino. É a mesma história, né? A história da propriedade privada, que é talvez o grande elo de quando as coisas começaram a dar errado no mundo, né? A história de ser dono da terra e de Dominação. explorá-la, né? É a mesma, ela coincide com a história da posse sobre o corpo da mulher e sobre a sua função reprodutiva e sexual, e a partir daí sim se cria uma exploração sobre esse corpo, né? Então é uma história de dominação, uma história de poder também, e que a medicina, ela vem ser um grande pilar de manutenção desse poder. Porque muitas vezes as Perfeito. mulheres, quando despertam por si só para isso, elas batem de frente e elas acabam sendo reprimidas pelo médico que diz para elas que não pode. Então tem duas coisas legais nisso que você está trazendo, né? Acho que uma, para mim, de novo, um convite para a gente, que a gente fica buscando fora, né? A Uhum. solução e toda essa fala de empoderamento, vamos empoderar. Eu gosto muito de usar apoderar, né? Das mulheres se apoderarem. E esse processo da intimidade com o corpo, para mim, é um dos primeiros passos nesse apoderamento, né? Eu sou dona de si, eu escolho o que eu faço com o meu corpo, né? Só que a gente acabou entregando, como a gente tem essa cultura de terceirizar tudo, né? A gente terceiriza o nosso corpo para uma pessoa que nem mulher é, que nem útero tem, né? Muitas vezes, assim, né? Então, eu acho que esse é um bom convite, né? Parar um pouco de buscar fora e acessar esse lugar de sabedoria. E eu acho que na nossa jornada, Bel, tem esse lugar também que conecta, né? Da onde vem essa sabedoria? Né? E aí eu acho que é onde o útero, né, esse órgão que não existe só para criar bebê, né, eu falo Uhum. muito isso no livro, você também fala muito, é um grande caldeirão de sabedoria. Então, também para a gente acessar isso, a gente precisa sair da mente e ir para o corpo, né? Expandir isso num lugar do corpo. No começo parece algo muito abstrato, né? Mas quando a gente começa a ganhar intimidade significa sentir seu sangue, né? Tira o absorvente descartável, traz um paninho, um absorvente de tecido, uma calcinha, um copinho, o que seja. Começa a ver o que sai de você, né? E aí esse sangue conta muito de como a gente está dentro, né? Assim, muitas patologias têm um caminho de identificar por aí como tá, quantos dias, se está escuro, se tem coágulo, e aí a gente vai desenvolvendo juntas essa sabedoria. Então, acho que a revolução também desse lugar da mulher, para mim, passa fundamentalmente por essa intimidade, né? Isso, E aí isso é fundamental, Maria, porque isso tem a ver com a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de consumo. Então, a saúde ela passa a ser também uma mercadoria em que as pessoas acreditam que podem comprá-la. Então, a medicina ela segue. A medicina, assim, não existe só uma medicina, né? Tem a medicina ocidental, que é a medicina que eu aprendi, que é a medicina mais apresentada aqui na nossa cultura, que não é a única, e que é a medicina alopática, e que o princípio dela tem a ver com isso, de você comprar algo, né? Você está sentindo algo e você quer comprar a cura, você quer comprar a saúde, né? Você não quer olhar para o que está causando, você não quer olhar para o processo integralmente e você quer a praticidade, né? Uma sociedade que vende muita praticidade e vende muitas ilusões, porque na verdade é tudo ilusão. Se fosse possível, de repente a gente podia até considerar, mas não é possível, é ilusão. Você ir lá e comprar um comprimido que vai simplesmente parar de fazer você se sentir mal. E isso entra muito nas questões emocionais e psíquicas, então isso entra demais, né? Você pensar em depressão, ansiedade, que são questões super prevalentes, né? Tá, literalmente uma pandemia de ansiedade está acontecendo, e quando a pessoa vai procurar uma ajuda profissional, o que é oferecido para ela? Um comprimido ansiolítico. E o problema não é só de quem quer oferecer isso, quem quer impor isso para ela. O problema é que boa parte das pessoas deseja realmente simplesmente comprar essa medicina, né? Mais fácil, né? Não deseja, não tem a disposição de fazer um mergulho, de olhar realmente o que está errado, até porque muitas vezes o que está errado é o sistema como um todo, sistema esse que não é simplesmente algo externo a nós e que nós somos vítimas dele, é algo que nós mantemos também, que nós fazemos parte, que nós criamos também. Então, é necessário uma coragem para isso. E um outro ponto do que você está falando do feminino, e que eu falo bastante também,
É como esse sistema que a gente vive, o sistema patriarcal, o sistema capitalista, que é criado por todos nós, inclusive por nós mulheres, ele é um sistema yang, né? É um sistema que tem uma energia masculina muito prevalente, né? Que é o próprio capitalismo, o material, o realizar, o intelectual, o manifestar, o Produção. resolver, o dinheiro. É a energia yang. Ela é ruim? Não, ela não é ruim. Mas ela está muito desequilibrada no nosso mundo, né? Então, realmente, a gente só é válido as coisas que têm explicação lógica e racional. E a cura que a gente está precisando no mundo é a cura do feminino. Por quê? Do feminino em todos os seres, que obviamente se manifesta muito mais em nós, que estamos vivendo uma experiência num corpo feminino. Então, a nossa energia feminina é mais prevalente, né? A energia yin, que é a energia da integração, que é a energia da intuição, que é a energia do mergulho e que é a energia do sentir. Esse ponto do sentir é um ponto muito importante, que todos nós, ainda mais na era da tecnologia, do smartphone, né, que todo mundo vira a tela, a gente não sente mais. E o ciclo menstrual, o processo de se conectar com o ciclo menstrual, de compreender o ciclo menstrual, é um processo sensorial, é um processo sensitivo. Inclusive, isso que você está falando de usar o coletor, sentir o sangue ou a calcinha, plantar a lua, né? Plantar a lua, por exemplo, é algo que racionalmente não faz muito sentido. Né? E a gente convida as mulheres a o quê? A despertarem os outros sentidos que a gente tem. Né? Porque a história das mulheres, inclusive a história da relação das mulheres com as plantas, é uma história de uma questão sensorial e não tanto racional. Perfeito, né? Aí que eu queria chegar. Fala. Não, volta lá na história e daí eu faço. Porque a história das mulheres com as plantas, voltando como eu estava falando historicamente, da opressão dos corpos femininos, foi isso, né? Os homens saíram para conquistar as terras, para guerrear por terras, e nós ficamos em casa, cuidando das crianças, fazendo comida, cuidando da terra, cuidando das plantas. E essas mulheres, que fomos nós, que foram nossos ancestrais, elas viviam ali aquela relação com as plantas, elas não tinham livro para ler, elas nem sabiam ler, né? Elas não faziam curso. Como cuidar das suas plantas, né? Hoje em dia as mulheres estão pagando para fazer curso para plantar, para fazer curso de planta medicinal. Elas aprendiam como? Na observação, na intuição, no sentir, dos astros, nos sentidos. E a partir daí elas desenvolveram, nós mulheres desenvolvemos essa relação com as plantas, historicamente, né? Perfeito. É bem daí, assim, a minha pergunta, né? Nesse lugar porque também a ginecologia natural, como plantar a lua, a mandala lunar, né? Tudo isso pode virar uma coisa muito, muito yang, né? Vira uma apostila e as pessoas seguem ela. Então, eu acho muito importante a gente pontuar isso, né? Muitas vezes chega uma mulher, eu tenho não sei o quê, que planta eu uso? Não sei num primeiro momento. Né? O que você sente? O que está aí? Qual é a sua relação? E acho que a gente falou um pouco disso, né, numa conversa nossa antes, mas dessa importância também dentro da própria ginecologia natural e dessa cura do feminino e de trazer esse sentir, né, que também você colocou, a gente conectar com a natureza, né? E aí eu acho que você tem experiências pessoais e dessas mulheres que você acompanha, dessa formação maravilhosa que você está fazendo para médicas, né? A Bel hoje está trabalhando com médicas, ginecologistas que estão buscando isso, né? E para essas médicas irem para esse lugar, elas têm que transformar nelas como indivíduo, né? Porque antes de se tornar um professor. A maioria delas, se não todas, vem trabalhada nessa escolarização, né? Nesse encaixotamento que a gente recebe na faculdade e que, na verdade, todos recebemos, assim, todos nós estamos com o nosso pensamento colonizado, né? Existe uma coisa muito importante, que é uma colonização do pensamento, e que a medicina é uma das manifestações disso, né? O cuidado com a saúde também foi colonizado. Então, o que eu mais vejo quando eu faço live, quando eu faço curso, é as pessoas querendo aprender qual erva é boa para isso. Eu tenho mioma, qual erva eu uso? Perfeito. Sim, tem ervas que são boas para mioma, né? Tem estudos científicos, né? A fitoterapia é uma ciência com estudos comprovados. Mas isso é uma visão. A gente precisa sair da visão alopática de combater sintomas, senão a gente vai estar fazendo a mesma coisa, só que com remédio natural. Exatamente o que você falou. Perfeito. Se uma mulher tem, por exemplo, uma candidíase de repetição, que é uma queixa muito comum, que você também deve acompanhar bastante.
E aí ela vem, muitas vezes ela vem no meu consultório como quem, esses dias um amigo me falou, como quem procura um pajé, né, Bel? Porque, tipo assim, eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer, eu já tomei todos os remédios, nada melhora a minha candidíase. E aí ela vem, né, como esse meu amigo falou, como quem procura um milagre, como quem procura o pajé, querendo que eu faça o quê? Que eu prescreva uma planta, para a planta curar Uhum. ela. Ela está também vendo a Uhum. cura externa a ela, né? Ai, o remédio da farmácia não me curou, a planta vai me curar. Sendo que a ginecologia natural não cura ninguém. Eu não curo ninguém, as pessoas se curam, né? Perfeito. A gente ajuda a pessoa a encontrar esse caminho e as plantas são ferramentas de ajuda nesse caminho. Então, precisa ter esse olhar, o que está causando esse adoecimento em você? O que está causando? Se você não olhar para a causa, você vai tomar a planta medicinal, ela vai aliviar a sua candidíase e daqui a pouco ela vai voltar do mesmo jeito que é com remédio, porque você não está indo na fonte, né? Então, Perfeito. sim, isso é sem dúvida, né? Então, o primeiro ponto da ginecologia natural é entender que ela é de certa forma, uma expansão da consciência nesse sentido, né? Dessa relação da gente com o nosso corpo, com o nosso meio e com a terra e com a natureza também. Porque o processo de adoecimento também muitas vezes tem a ver com a desconexão com a natureza, com a gente Total. não entender mais Todas as como vezes. integrantes, fazemos parte da natureza, né? O homem enquanto espécie, né? Por ter esse desenvolvimento intelectual maior do que das outras espécies, se vê muitas vezes fora da natureza, né? Algo que explora a natureza, que vai para a natureza de vez em quando para se sentir melhor, para ficar um pouco ali, e aí depois volta. Né? Então, a gente perdeu muito isso de se entender uma peça que faz parte e que a nossa harmonia está ali. Uhum. O que que você diria, né, Bel, para as mulheres que querem trazer, integrar, né, e aí eu já vou fazer aqui a ressalva de não ser como uma apostila, a ginecologia natural para o seu dia a dia, para a sua vida? Então, primeira coisa mais importante é menstruar, né? Compreender a importância fundamental e assim eu não tenho problema nenhum com essa palavra, eu sou radical nisso. Eu vou na raiz, eu compreendo assim que não é benéfico, para não dizer nunca, porque também nada é nunca, mas assim só em casos assim muito, 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 muito excepcionais, assim que não é o que acontece. Normalmente, o que a gente recebe no Uhum. consultório, o que acontece com a grande maioria absoluta das mulheres, né? O entendimento de que o equilíbrio, o bem-estar, a harmonia vai estar em a gente encontrar um caminho de fazer as pazes com o nosso corpo. O nosso corpo de mulher é um corpo que cicla, é um corpo que sangra. E essa experiência da ciclicidade, na verdade, é uma experiência magnífica, uma experiência incrível. Tanto que esse curso, né, Para Amar Menstruar, eu amo esse nome, né? E já me orientaram de mudar esse nome. Eu cheguei até a mudar, a chamar de menstruação e saúde, não sei o quê, porque para muitas mulheres é um choque, assim, como assim amar menstruar, né? Pelo amor de Deus, amar menstruar é horrível. E essa ideia de que menstruar é horrível, ela se tornou um senso comum. Porque eu vejo, Maria, porque assim, eu como médica recebo muitas mulheres que realmente sentem dores, se sentem Uhum. mal, claro, e isso tem que ser tratado, né? Não é de forma nenhuma vai ficar aí sentindo dor porque você tem que menstruar e se conectar com o seu ciclo. Você está sentindo dor, você não se conecta com nada. Então, a ginecologia natural tem, sim, alívio de sintoma. Ela trabalha com alívio de sintomas. E as ervas medicinais, elas tem ervas que são analgésicas, que a mulher vai tomar realmente para ela não sentir dor, tá? Só que ela vai além de simplesmente tomar aquela erva para não sentir dor. Ela vai além disso. Mas o que eu percebo, quando eu me lembro, até quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, eu lembro quando eu vejo as amigas do meu filho, né? Eu tenho um filho de 19 anos e as amigas dele frequentam aqui em casa e elas adoram conversar comigo. E várias vezes elas falam para mim assim: ai, tia, que eu gosto que elas me chamem de tia, né? Eu falo para elas: me chame de tia, que eu gosto. Aí elas falam que elas já estão tudo virando adulta, mas elas ainda me chamam de tia. Elas falam: ai, tia, eu vi sua página é muito legal. Mas você fica falando desse negócio de menstruar, que menstruar é bom. Ai, não, nada a ver. Aí eu pergunto para elas assim: por quê? Ah, porque é ruim. Por quê?
Ah, é chato. Tipo assim, não tem porquê. Eu me lembro da adolescente que eu era. Eu não sentia. Nunca sofri com a minha menstruação. E eu falava que eu não gostava. Porque é no senso Uhum. comum. Um E sistema. isso, se você for puxar lá para trás e olhar assim, inconscientemente, é uma crença de que ser mulher é ruim. Né? E isso faz com que muitas mulheres tenham relação ruim com o ciclo e o corpo manifeste dor a partir disso, né? O corpo manifestador a partir disso, e como se ele comprovasse ali que aquilo é ruim mesmo e tal. Então, sim, a gente deve menstruar, mesmo mulheres que têm diagnósticos como, por exemplo, endometriose, isso é uma coisa que perguntam muito. Ah, mas eu tenho Legal endometriose. falar disso. Ah, mas eu tenho ovário policístico. Me disseram que eu não posso menstruar. Isso não é verdade. Isso não tem comprovação científica, tá? Pílula anticoncepcional não trata nenhum distúrbio ginecológico. Isso eu estou falando cientificamente mesmo. Não existe também estudos científicos que assegurem realmente a segurança a longo prazo de uma mulher ficar com o seu ciclo menstrual suspenso. Fisiologicamente falando, o metabolismo hormonal da mulher depende desse ciclo, tá? A produção de estrogênio, a produção de progesterona, o metabolismo da insulina e da glicose dependem desse ciclo. A sexualidade Sim. da mulher depende desse ciclo. E esse ciclo não existe só para fazer nem mesmo. E isso é uma crença muito enraizada na sociedade. Né? Às vezes você na escola você escuta isso. Às vezes um filho pergunta para a mãe, uma criança pergunta para a mãe, mamãe, por que sai sangue da sua xoxota todo mês? E a própria mãe automaticamente responde, porque todo mês o meu corpo se prepara para fazer neném, e aí não faz neném, e aí ele sangra. Não, a resposta não se limita a isso. É claro que sim, o ciclo menstrual, sim, prepara uma gravidez, possibilita a gravidez. Tem uma ovulação, a partir dali pode acontecer. Só que não é só isso. A experiência da mulher ciclar não é unicamente para isso, né? Isso tem a ver com o patriarcado. Total. A Também, doutora né? Maia... E aí eu ia falar outra coisa que é do autocuidado, que aí entra as plantas medicinais também, mas Calma aí, eu deixa eu vou falar falando, uma coisa e aí você fala o das assunto, plantas, o que eu acho assunto que é vai legal. indo para outros lados, né? Não, mas acho que Fala. só para complementar, assim, a sua visão, né, a doutora Maya Chouari, que é também uma médica ayurvédica que eu estudo muito, e ela traz muito essa visão de que menstruar é um processo regenerativo do nosso corpo, é saúde, né, a Uhum. gente poder liberar essas células endometriais, quer dizer, deixar esse sangue sair, né, com toda a memória, porque a gente pode falar tanto de uma liberação física, quanto emocional e energética, né, que é esse esvaziar do corpo, né, e isso é natural, e isso tem um significado, isso tem um porquê, né, então só para endossar isso que você está É, a trazendo, experiência né. da ciclicidade, que é a experiência de tudo que é vivo, né? Tudo que é vivo Exato. cicla. Que é esse pulso, Tudo que né, é de vivo expansão tem e seu processo recolhimento. de. Sim, e de nascer, morrer, renascer e morrer, né? E a gente perde muito isso porque a gente foi viver um processo de urbanização na cidade, então a gente parou de observar a natureza, a lua, os astros, as estações. Quando você está mais próximo da natureza, você percebe o quanto a ciclicidade é importante, né? Agora a gente está vivendo a primavera e começam a aparecer as flores e o jardim fica lindo e o sol. Isso só é possível porque existiu o inverno antes, né? O jardim não sobrevive a um verão eterno. A gente precisa Uhum. dos ciclos. E a mulher, como ela é o ser gerador de vida e como ela tem esse órgão que é um órgão cósmico, né? O útero ele é um órgão cósmico, ele fala de um milagre. Por mais que a ciência tenha toda a explicação de como que o espermatozoide se junta com o óvulo e forma a vida, tem o quê de cósmico e milagre mágico nisso, né, então, e a mulher que é portadora desse órgão, que faz com que essa magia da vida seja possível acontecer, ela acaba sendo quem mais manifesta realmente isso de mágico que existe em viver a ciclicidade. E Então, tem uma coisa é que algo dá para... espiritual também, né? Super. Porque nós somos seres espirituais e a ciência desconsidera isso também, né? E isso é muito importante, sempre foi, né, na experiência da humanidade, o espiritual. Acho que cola aí uma outra coisa também que é um desafio da nossa sociedade, e aí quando você trouxe o inverno me veio, que é lidar com a morte, né, que é Uhum, lidar com o esvaziamento, que é lidar uhum. com esse, eu tenho chamado de vazio fértil,
né? Porque é isso, essa sociedade que exige é só para fora, né? A gente só quer saber da lua cheia e do verão, né? Ninguém quer brincar na lua nova e no inverno, né? Então acho que colado a todo esse contexto social, né, cultural, e faz parte desse contexto social e cultural, a gente tem essa dificuldade de lidar com deixar ir, né, com desapegar, com deixar ir, e naturalmente o nosso corpo pede um recolhimento, né, até por questões hormonais, mas também questões energéticas e espirituais, né? Eu falo muito, é esse lugar do ir para você, né, do ir para dentro, essa energia que vem para dentro e para baixo, né, que é da lua nova, que é da menstruação, que é do E que não é inverno. ruim. Ela não é ruim. Exato. Exato, ela é necessária e ela é parte do ciclo natural, é que a gente fica querendo industrializar o próprio ciclo, é que nem a gente faz com a terra, né? A terra produz num certo ritmo e a gente enche ela de veneno, enche ela de agrotóxico para ela ser produtiva sempre. E é isso que a Só que a gente está gente mata fazendo ela. com o corpo da mulher, né? Só que Então, a para gente mim, está mata muito. ela, né? Exato. A gente Quando mata faz a isso com a vitalidade, né? A gente mata a vida nela. Quando faz isso, a terra mata ela. E realmente, né, a gente vive numa a famosa única certeza, né, da vida, que é a morte, e tanto a morte real quanto todas as mortes, né, simbólicas, e realmente a gente não lida. E o motivo pelo qual, um dos motivos, né, são muitos motivos, mas um dos motivos pelo qual muitas mulheres sofrem nesse momento é exatamente por não saber lidar e não permitir viver os ciclos, né? Porque nessa sociedade yang, que exige a produtividade, que exige que a gente esteja sempre bem, que a gente esteja sempre de bom humor, que a gente esteja sempre disposta e tal, então a gente não vive o ciclo, a gente é linear, e isso faz com que a gente, quando, Assim. de certa forma, principalmente no período pré-menstrual, que é um período que muitas mulheres sentem muito, e que hormonalmente, né, explicando de uma forma fisiológica, ela está no auge hormonal, e arquetipicamente e energeticamente isso faz com que ela tenha também os seus canais mais abertos, as coisas vêm, atropelam ela, querendo ou não, atropelam ela, e aí, como ela não permite, ela, né, todas nós não sabemos permitir realmente fazer esses mergulhos, parar, descansar, aí ela acaba se manifestando como sintomas físicos. Patologia. Porque o que acontece, Maria, que é uma coisa muito importante, o nosso corpo não é nosso inimigo, o nosso corpo não nos castiga. A medicina alopática que eu aprendi, ela também é uma medicina silenciadora do corpo. Porque quando a gente manifesta um sintoma, não é uma maldição, não é uma desgraça, é o nosso corpo conversando com a gente. É o Perfeito. nosso corpo despertando a gente, nos dando mensagens. E a gente realmente não é estimulado a escutar essas mensagens. Não, a gente é estimulada a silenciá-las, a não dar ouvidos para ela. Então, tem uma dor, toma remédio para dor. E não tem problema tomar remédio para dor, gente. Nada contra, entendeu? Mas, se você tem uma dor recorrente, se você tem algo que está voltando, especialmente as coisas que cronificam, né? É uma mensagem, o corpo está Para ali olhar. gritando. E o que é que acontece quando a gente silencia? Ele grita de outro jeito, sabe? É muito Então a comum, gente. né, Bel? Por exemplo, o mioma, a mulher que faz todo o processo da medicina alopática e o mioma volta, né? Isso é muito Volta, comum. ou se apresenta de outras formas. Uma coisa muito comum, por exemplo, são as doenças autoimunes. Porque as doenças autoimunes, que é muito comum nas mulheres, elas são a manifestação disso, né? A manifestação do que você vai silenciando, e a doença autoimune ela não responde aos medicamentos alopáticos, porque ela fala de algo muito além. A endometriose tem sido vista como uma doença autoimune. Ela é talvez a maior manifestação assim dos mistérios femininos. Ela fala desse lugar profundo da mulher. Então, o desinflamar o corpo é muito importante, né? A gente tem uma vida, de uma forma geral, um estilo de vida que nos inflama com a nossa alimentação, com a má qualidade do sono, com o estresse, com esse excesso de trabalho, falta de descanso, falta de prazer, né? Então, tudo isso nos inflama, e a maioria das doenças crônicas são processos inflamatórios exacerbados. Mas elas ajudam muito a gente nisso, né? Porque quando a gente não enxerga as plantas medicinais unicamente como um composto que ela tem, né? A gente entende que ela é um ser vivo e que vai trabalhar a gente em muitos outros campos.
muitas vezes até mesmo a mulher que não tem ainda esse caminho de conexão, não entende muito, e ela só quer se livrar daquela candidíase, e isso é totalmente válido, tá? Isso é totalmente válido. Olha, eu não aguento mais, entendeu? Eu senti coceira, eu não consigo fazer nada, e eu quero me livrar disso. Totalmente válido. E quando ela faz um processo de trazer as plantas medicinais para a vida dela, para o dia a dia dela, assim como os óleos essenciais também, tem muitas ferramentas, né? A ginecologia natural é essa visão, e a partir daí muitas ferramentas são possíveis, né? As plantas medicinais são uma, que é a que eu mais uso, que eu gosto muito, porque ela abre esse outro campo, né? Ela vai De tratar sentir. fisicamente, mas necessariamente ela vai abrir um outro campo. E mesmo as mulheres que não têm nenhuma doença, né, que não estão sentindo nenhum desequilíbrio naquele momento, com as plantas passando a serem companheiras, né, delas, ela vai abrindo, ela vai trabalhando ali uma energia diferente quando você se abre para aquilo. Eu, por exemplo, hoje minha lua desceu, exatamente antes da gente fazer a nosso encontro aqui. E eu não, como eu falei, eu não sou de sentir cólica nem nada, mas eu sempre vaporizo meu útero. Eu, né, fiz um chazinho aqui de artemisia com erva baleeira, que eu sonhei com a erva baleeira essa noite. Né? Quando a gente começa a se relacionar com as plantas também, a gente abre muito esse campo intuitivo. Né? A gente abre muito esse Perfeito. campo sensitivo e visionário. E a gente começa a dar ouvido para ele, né? Porque eu sonhei com a erva baleeira, de vez em quando eu sonho com as plantas. Aí, quando eu fui hoje escolher meu chazinho lá, eu falei, nossa, vou pegar você, né? Sonhei com você, você deve estar querendo falar comigo. Que é uma planta super anti-inflamatória, e eu não estou me sentindo inflamada. Mas, e o que eu não sei sobre ela, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu sei que ela é anti-inflamatória, eu sei que ela é analgésica, mas e o que eu não sei? Né? Que ela pode estar querendo me falar. Então, esse autocuidado, esse tempo para a gente também se dedicar a cuidar do nosso corpo é uma coisa muito linda da gente resgatar, sabe? Eu estava conversando com alguém esses dias sobre o que a gente poderia fazer, tipo, para todos os dias a gente ter algum momento de cuidar do nosso corpo, mesmo que fosse um breve momento. Porque o nosso Perfeito. corpo, gente, é a coisa mais importante que a gente tem, eu acho que é o nosso corpo, né? No sentido de que ele é o veículo que permite a gente existir, que permite a gente realizar, que a gente permite a gente se relacionar. Você pode falar assim, qual é a coisa mais importante da sua vida? São meus filhos. Você só existe para os seus filhos pelo seu corpo. Você só pode ser mãe deles e estar se relacionando com eles pelo seu corpo, né? Então, e quanto a gente negligencia ele, né? E só fica explorando ele ao máximo até a hora que ele dá defeito. E a gente poderia todos os dias tirar um momento para cuidar do nosso corpo. Seja para respirar, seja para tomar um chá, seja para fazer um exercício, né? Seja para Passar um parar um óleo. pouco o nosso pensamento e simplesmente descansar, né? Ou sim, ou fazer práticas que a ginecologia natural oferece, meditar, escutar uma música, se movimentar um pouco, enfim, muitas coisas, né? Que é esse cuidado, né? Isso é uma coisa muito importante da ginecologia natural. A gente voltar a se cuidar, cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso espírito, porque essa é a melhor forma da gente não ficar doente, né? É a É, gente se cuidar e se fortalecer. é. Eu vou até aproveitar essa deixa para trazer um trecho do livro, né, que diz assim, que tem muito a ver com esse lugar de autocuidado, da gente tomar para a gente essa responsabilidade pela nossa vida e pelo nosso corpo, né. E fala o seguinte: "Somos todas curandeiras e senhoras dos nossos destinos. Ainda que hoje a criação e educação da maioria de nós não nos ensinem a entrar em contato com essa nossa mulher, com a nossa potência feminina, com nossos ventres e nosso sangue". Né, então acho que Eu adoro bem no essa frase. meio. Eu adoro essa frase porque ela fala da curandeira de si, né? E isso é uma coisa muito importante. Às vezes as mulheres ficam um pouco chateadas porque acham que fazem uma leitura, né, de que esse olhar de autorresponsabilidade é um olhar que traz culpa, né, que culpabiliza a mulher. Eu já sofro tanto com essa doença, você ainda vem dizer que a culpa é minha. E eu costumo responder assim: olha, essa é uma palavra que raramente eu uso. Se você lê meus textos, raramente eu falo culpa.
né? Mas quando a gente compreende, quando a gente se compreende responsável por isso, é uma coisa muito libertadora, né? Porque você cria e você descria. Você tem esse poder, né? De descriar. É claro que com muito auxílio, né? Com muita ajuda, com muita informação, principalmente, né? Mas sem dúvida alguma que é um poder que as mulheres têm dentro delas e com a união entre as mulheres também, né? São muitas coisas que entram nisso, mas que sem dúvida é um relembrar, né, desse poder que as mulheres têm. E que é simples, muito. na verdade, não é tão complicado, é simples. Talvez eu tô com 2 perguntas aqui que eu tenho muita vontade da gente aproveitar essa sua sabedoria, né. Eh, uma delas é se você pode contar pra gente um pouco mais, e eu aprendi muito isso com você, e sou muito grata, esse processo, hormonal do nosso corpo durante o nosso ciclo. Porque eu sinto que também, como a Cacilda Rodrigues Bustos fala muito isso, né, como a gente se sabota pelo neocórtex, né, a gente se sabota por esse pedaço mental, uma das ferramentas que a gente tem é trazer coisas de outra realidade para o nosso neocórtex. Então, quando a gente entende o nosso corpo, né, então a gente entende pelo neocórtex como esse processo funciona, facilita com que o sistema límbico conecte, né. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu queria pedir, assim, para você contar um pouco, é muito mais complexo do que dá para a gente falar, É. né, numa live, obviamente, mas se dá para você contar um pouquinho dessa dança que acontece no nosso corpo, né, a partir do ponto de vista médico, E uma é muito visão como a legal porque sua. uma conversa que a gente teve muito boa uma vez, né, num dos encontros espirituais, eu e a Maria, a gente tem um caminho espiritual junto, a gente se conheceu, na verdade, num contexto de espiritualidade, né, que a gente estudava os ciclos femininos nesse contexto. E é muito lindo porque quando eu entrei explicando tecnicamente, digamos, a gente começou a linkar como o estudo dos arquétipos tem a ver com esse estudo Perfeito. hormonal, né? Porque o ciclo menstrual, na verdade, ele não tem, como ele é um ciclo, né? Ele não tem, na verdade, propriamente um começo, um meio e um fim. A gente didaticamente coloca ali o primeiro dia da menstruação como o primeiro dia do ciclo de uma forma didática, até porque é algo visível, né? Você visivelmente sabe, pá, começou. Então, esse momento da menstruação, logo após a gente menstruar, a gente começa a entrar na primeira fase do ciclo, que é a fase de prevalência do estrogênio. Durante todo o tempo que a gente está menstruando, o que acontece? A fase reprodutiva da vida da mulher, isso a gente está falando assim, do período de vida da mulher em que a mulher menstrua. E que sim, é chamada vida reprodutiva da mulher, que é quando a mulher pode se reproduzir, embora ela não seja obrigada a se reproduzir, mas ela Uhum. pode se reproduzir. E inclusive é importante também a gente ter consciência de que essa ciclicidade, ela é inerente da mulher. Mesmo quando ela para de menstruar, ou mesmo as mulheres que por algum motivo tiveram que retirar seus úteros cirurgicamente, elas continuam sendo cíclicas, elas continuam tendo essa energia cíclica nela. Mas nessa fase em que se manifesta isso através desse ciclo hormonal feminino, é, tem essa primeira fase que vai da menstruação até a ovulação, que é a chamada fase estrogênica ou fase folicular. Durante todo esse período, a gente tem os nossos dois hormônios principais produzidos pelo nosso ovário, que é o estrogênio e a progesterona. Eles são produzidos o tempo todo. Só que em algum momento um é mais e em algum outro momento o outro é mais. Então, na primeira fase é mais estrogênio, é a fase estrogênica. O estrogênio ele está estimulando os óvulos para os óvulos amadurecerem, né? Na maioria das vezes a gente ovula um único óvulo, né, no mês. A gente tem lá dentro dos nossos ovários, desde que a gente estava lá na barriga da nossa mãe, nossos pré-óvulos, né? Que ficam ali, tipo, como se fosse o pãozinho pré-cozido, lá guardadinho, até a gente começar a ter a nossa puberdade. E todo mês um vai assar, amadurecer, crescer e ser liberado. Às vezes são dois, né? Quando até as mulheres têm gestação gemelar aí por causa disso. Mas de uma forma geral é um. Esse estrogênio, ele vai ter essa ação de estímulo desses óvulos. E ele é um hormônio que é responsável, fisiologicamente, ele explica por que a gente
se sente de uma determinada forma, a maioria das vezes também, né? Aquela coisa que você falou do yang da caixa, nem sempre a gente se sente maravilhosa na primeira fase do ciclo, nem sempre a gente se sente mais bem disposta na primeira da fase do ciclo, assim como nem sempre a gente está na energia da criança, no arquétipo da mãe, como a gente estuda. Arquétipos são só assim uma base de entendimento, sabendo Para que tem auto-observar. variações ali dentro. Uhum. Isso, exatamente. O estrogênio, ele é um hormônio que faz com que a nossa pele fique mais viscosa, ela faz com que a gente tenha mais disposição, ela dá uma energia sexual maior. Então, normalmente é a fase em que a gente se sente melhor, que a gente se sente mais para fora, né? Ele tem essa característica de mais expansão mesmo, de falar, de sentir vontade de criar, de se expandir. Ele vai crescendo, crescendo, aumentando, 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 até que, ao mesmo tempo, tem os hormônios que são produzidos pela nossa hipófise, que é o LH e o FSH, que são os hormônios que estimulam essa glândula, né? O sistema endócrino, ele é um sistema sempre de mensageiro, né? Um hormônio envia uma mensagem para uma glândula, para essa glândula produzir uma substância. Então, a hipófise, ela é como se fosse o maestro que rege todas as nossas glândulas, não só os nossos ovários, a tireoide, as suprarrenais, o pâncreas. Então, especificamente, os ovários são esses dois hormônios, o LH e o FSH. Acontece um pico, vai estimulando, aumentando, crescendo, 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 até que acontece um pico desse LH, que é quando efetivamente o óvulo é liberado. E aí acontece a nossa ovulação. Então, a ovulação, na verdade, ela é um dia, um momento, sei lá, um segundo, que é pá, ovulei, né? A gente costuma falar assim, ai, tô ovulando. Na verdade, quando a gente está no nosso período fértil, quando a gente está ali em torno da nossa ovulação, né? Ovular, a gente só ovula num certo momento. Só que aquele óvulo fica disponível, né? Por até 72 horas. A maioria das vezes não chega a 72 horas. Mas ele fica ali disponível até 72 horas, até que, se ele não for fecundado, ele naturalmente se desfaz no nosso corpo. Né? Ele não é eliminado na nossa menstruação. Ele se desfaz no nosso corpo. O que é eliminado na nossa menstruação é o nosso tecido endometrial. Né? O endométrio é o tecido que recobre o útero por dentro. Né? O nosso útero, ele é um órgão oco, né? Tem um pedacinho ali oco, que é onde tem esse tecido interno, que é o endométrio. Na segunda fase do ciclo, é exatamente quando esse endométrio começa a se proliferar pela ação da progesterona. A progesterona é o hormônio da gravidez. Ele é o hormônio que mantém a gravidez. Ele é um hormônio que mantém o embrião nas suas primeiras semanas de vida até a formação da placenta. Então, ele começa a aumentar, 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 e ele vai atingir ali seu ápice exatamente no nosso período pré-menstrual. Então, a gente tem 2 picos hormonais no nosso ciclo, que é o período ovulatório e o período pré-menstrual. Isso explica, inclusive, o fato de que algumas mulheres sentem sintomas semelhantes ao período pré-menstrual no período ovulatório. Isso é bastante interessante, né? Porque são os 2 picos hormonais. E por que muitas mulheres sentem retenção de líquido, vontade de ficar quieta, vontade de ficar sozinha, vontade de chorar, carência, vontade de comer doce, mais sono no período pré-menstrual? Se você parar para pensar, você que já passou por essa experiência 3 vezes, é mais ou menos como as grávidas se sentem, né? Inchadas, mais lentas um pouco e tal, porque é uma alta de progesterona no corpo. Pico de progesterona. Então, e ela vai proliferando esse endométrio realmente, só que quando não acontece efetivamente a gravidez, esse endométrio já super espessado, super proliferado, vai receber a partir daí esse sinal de que não aconteceu a fecundação, né? E ele vai se descamar acontecendo então a menstruação e iniciando tudo de novo nesse processo cíclico eterno, né? E é interessante quando a gente observa isso de uma forma não apenas como um processo físico, fisiológico, mas como uma experiência que a mulher vive todos os meses, é que não é simplesmente um ciclo que se repete, que se repete, que se repete, e sim é uma espiral, né? A gente cicla, mas a gente vai subindo, a gente vai aprendendo, a gente vai vivenciando aquilo.
Então, essa visão disso como uma espiral é uma visão muito bonita. Estou vendo aqui um. Muito bom. Só tava vendo. Você está vendo perguntas aí, amiga? Vamos ver. Porque eu Bel, aqui você não pode vejo. falar um pouco sobre a menarca e a menopausa, principalmente como as mães encaram a menarca dos filhos? Nossa, isso é uma super pergunta. A menarca e a menopausa são grandes portais na vida da mulher, né? E para as mulheres que têm filhos, o parto, né, é um outro grande portal. Enfim, a gente tem vários portais, mas são grandes portais, né? E a gente perdeu também essa sacralidade de entender esses momentos como sagrados, de ritualizar esses momentos, né? E uma coisa que tem acontecido, eu tenho até um vídeo na página, né, falando sobre como muitas mães estão recorrendo a bloqueio hormonal, porque estão achando que as meninas estão menstruando muito cedo e querem retardar esse momento, e como isso é uma visão negativa, né? E eu converso muito com mulheres, às vezes, que desenvolvem doenças ginecológicas mesmo, e às vezes eu vou perguntar para elas assim, como foi sua primeira menstruação? E muitas vezes são momentos traumáticos, porque Perfeito. a mãe, naquele momento, claro que é inconsciente, né? Mas a maioria das meninas, quando menstrua, fala para a mãe, né? A primeira pessoa que fala é para a mãe. Porque é também o nosso maior espelho do nosso feminino, né? E naquele momento a mãe se espelha ali também. Então, quando eu convido as mães, quando elas veem que as filhas estão iniciando esse processo, que é um processo lento, assim como a menopausa também. Não acontece do dia para a noite, né? Nenhuma menina acorda, dorme menina e acorda mulher. É um processo que ela passa. Assim como também é errada a ideia de que agora você é uma mulher, agora você é uma moça, agora você não pode isso, agora você não pode aquilo. Também não é assim. Mesmo após ela menstruar, as meninas estão menstruando mais cedo agora, né, do que na nossa geração. Estão menstruando aí com 10 anos, 11 anos em média. E elas não são mulheres. Claro que não são mulheres, e nem tem que ser. Né? Então, isso é uma coisa também que é. E aí, a mãe também passa por aquele luto de perder a criança, é um monte de coisa envolvida ali, e ela enxerga ali a menina que ela foi, a mulher que ela é. Então, muitas vezes, se aquela mãe não tem uma boa relação com a menstruação, ela vai passar aquilo para a filha. Muitas mães recebem aquilo como quase uma tragédia. Ai, meu Deus, tadinha da minha filha. Ensinam as meninas a esconder aquilo, né, a ter Medo de vergonha engravidar, né? daquilo. Sim, porque exatamente, porque aí entram também todas as sombras daquela mãe, todos os medos daquela mãe, que claro, né, se preocupa com tantos abusos que nós mulheres sabemos que a gente é exposta, e do momento que aquela criança tá passando por uma outra fase em que ela vai desenvolver o corpo e ela vai estar, né, talvez mais exposta àqueles abusos, aquela mãe fica muito preocupada. Então, só que isso é uma coisa muito ruim que as mães deveriam trabalhar nelas, para que não passasse já de cara uma impressão ruim, né? É muito importante para a experiência das mulheres, das meninas que vão se tornar mulheres, que esse momento seja um momento recebido de uma forma bela, né? De uma forma feliz, né? É Como bem algo bom, e importante. que não marca necessariamente o fim da infância. Acho que é bem importante isso que você está falando, né? Porque muita gente procura a gente, acho que Fala, eu, amiga. você, muita gente nos procura pensando, querendo saber como eu ajudo a minha filha, né? A minha primeira resposta sempre é vira o espelho para você, né? Como você se relaciona com a sua menstruação, com o seu sangue, com o seu corpo de mulher, com a sua potência fértil, né? Eu acho que esse é um ponto. E um outro ponto que você trouxe muito interessante, acho que tem a ver com essa nossa sociedade também, com muita tecnologia, né? Muito hormônio na comida, enfim, várias coisas que estão fazendo com que as meninas menstruem antes também, né? Mas da gente Uhum. trabalhar na gente, aí eu falo como mãe de duas meninas, trabalhar na gente essa não projeção aos nossos filhos, né? E essa confiança naquele ser e no desenvolvimento daquele ser. Isso é muito profundo. E a menarca, ela convida nós mulheres, né? E a Esse é um desafio maternidade gigante. tem suas luzes e sombras, é um trabalho eterno. Eu acho que esse a gente morre fazendo. Mas esse desafio também da gente se relacionar com aquele ser, né? E não só com a nossa filhinha.
né? Tem ali uma pessoa que está num processo de se tornar mulher, que está num processo de evolução do seu Cortou, tá corpo. cortando um pouco. Você tá me ouvindo bem? Tô. Às vezes o seu vídeo para, mas te escuto bem. Amiga, eu não tenho. Pode falar. Deve ser minha internet, mas se você me escuta bem é o mais importante. Eu não tenho uma filha mulher, né? Eu só tenho um filho homem, mas eu imagino o quanto seja um espelho gigante quando a gente vê aquela filha se tornando mulher, o quanto a gente se espelha naquilo. E isso que você Total. falou de não projetar nos filhos, gente, seguramente é um dos maiores desafios da maternidade, né? Não E projetar é o esse lugar filho, da não, mulher não, olhar não para ficar ela. nas expectativas sobre o filho, um do maior. Tá dando um delay É, mesmo. com certeza, com certeza. E aí eu falo para as mães, assim, até nesse vídeo eu falo, né? Que obviamente Oi? Obviamente que Com nesse vídeo que eu citei, eu falo que é um absurdo completo, bloqueio hormonal de meninas para retardar a menstruação. Isso é uma violência contra os corpos delas, né? Claro que eu sou contra isso. E eu falo para as mães assim: trabalhe a sua relação com o seu sangue menstrual, vaporize seu útero, plante sua lua, né? Porque a vivência, realmente, a vivência da mãe com o corpo dela, com o útero dela, é o que a filha vai enxergar, né? Perfeito. São muitas mulheres que falam: ah, minha mãe era assim, minha mãe sempre sofreu para menstruar, minha mãe odiava menstruar, minha mãe odiava ser mulher. E até a relação com a maternidade, inclusive, né? Porque eu vejo muitas mulheres que têm muito medo da maternidade. Isso faz com que elas desenvolvam certas doenças como cistos no ovário, como dores no período fértil. E isso, obviamente, influencia na sexualidade delas. E muitas vezes Total. isso vem da mãe, porque a mãe Entendi. se apagou por causa da maternidade, porque ela cresceu ouvindo a mãe, ai, porque eu destruí minha vida, porque eu só me dediquei a vocês e não me dediquei a mim, não sei o quê. E aí ela vai fazendo aqueles downloads, né, de que Exato. ser mãe é uma coisa muito difícil, eu não quero ser mãe, eu tenho medo de ser mãe, né? É. Então, sim, tem muito, muito a ver. E A aí acho melhor que forma fazendo realmente um da gancho. gente, da gente ser boa para os nossos filhos. A melhor forma da gente ser boa para os nossos filhos é a gente cuidando da gente também, né? Total. A gente ficando bem com a Total. gente. E aí acho que eu queria fazer um gancho aqui só para a gente falar um pouco da menopausa antes de encerrar, né? Que também, bom, se deixar a gente vai ficar aqui a noite inteira nós duas. Mas é do mesmo jeito que a gente trouxe esse convite de honrar esse lugar da menina se tornando mulher, na menopausa é a gente se honrar o lugar da mulher se tornando velha, o envelhecimento como algo natural e bonito, né? Não como algo vergonhoso, feio e que não pode acontecer, porque aí também a menopausa, e aí dá mais Uhum, uma live inteira sobre isso, né? Eu não cheguei nela, mas tenho o uhum, privilégio de acompanhar mulheres que estão vivendo processos maravilhosos de menopausa, porque respeitam a ciclicidade, uhum. né? Então a gente honrar a aposentadoria, vai, digamos assim, dos nossos ovários e agradecer por toda a nossa vida fértil e poder fazer essa passagem, traz muita beleza e muita harmonia para esse grande portal, né, como a Bel falou. Então, eu sinto que é isso, a gente vai sendo testado, né, da menarca, a nossa vida fértil, e até chegar na menopausa, de poder, aceitar e comungar com os ciclos que são naturais, e não brigar com eles, né. Então, quando a gente briga com o envelhecimento, né, porque tem uma indústria toda contra a isso, e que ganha muito dinheiro com isso, né, a gente Uhum. gera desconforto, né, a conta não Exatamente. fecha, né. Então, enfim, tem Exatamente. muita coisa para ser olhada. A menopausa é mais um dos ciclos femininos e que também não é para ser incômodo, não é para ser desagradável, né? Embora sim aconteça uma queda hormonal que o corpo pode sentir, mas não necessariamente tem que ser algo, não é uma doença que tem que ser tratada, então não temos que fazer reposição hormonal. Nosso corpo é programado realmente para ter esses hormônios por um tempo e depois não ter mais.
e não precisa ser desagradável, não precisa ser sofrimento isso. E o que eu percebo na prática, no consultório, é que a maioria das mulheres que apresentam um grande sofrimento físico, muita sintomatologia física, é porque ela não está trabalhando bem dentro dela esse processo, que é uma morte também, né? É uma morte. A menarca é uma morte. E a menopausa é outra morte, né? Mas elas são belas, elas são lindas. Elas são lindas, né? A menopausa realmente pode ser um processo muito lindo, só que é um desafio na nossa sociedade. É um desafio, porque realmente a indústria lucra muito com as mulheres não odiarem seus corpos, né? Muitas mulheres chegam nessa idade e o que elas mais focam a energia e até mesmo o dinheiro delas é em não parecer ter a idade que tem. Um elogio para a mulher. Ai, você tem 50 anos? Nossa, não parece. Nossa, ganhei meu dia. Porque eu não pareço ter a idade que tem. E tipo, né? Por que a gente não pode parecer a idade que a gente tem e ser feliz com ela? Né? A coisa do cabelo branco, a coisa do botox, da plástica. E não é que a gente não possa fazer, não é que a mulher não pode querer não ter cabelo branco, tudo bem, ela, né? Isso não significa, mas que todas as coisas que a gente faça pelo nosso corpo, que elas sejam, na verdade, devoções ao nosso corpo, sabe? Que elas sejam festejos ao nosso corpo. Do mesmo jeito que a gente faz atividade física, que a gente cuida do nosso corpo por amor ao nosso corpo e não por ódio ao nosso corpo, entendeu? Então, se você vai fazer um procedimento estético, você vai fazer ele por amor ao seu corpo ou você vai fazer ele por ódio ao seu corpo, né? De qual lugar interno, e né? realmente o corpo manifesta. Isso eu vejo claramente, amiga. O corpo manifesta, né? Nas mulheres na menopausa, que eu também ainda não passei, né? Mas nas mulheres, claramente, o corpo manifesta ali, porque é um momento realmente de balanço muito grande, né? E aí o corpo, esse calor, eu sinto que esse calor é muito uma manifestação ali do corpo. E que a ginecologia natural tem, né, muitas formas de auxiliar a mulher a não ficar sentindo mal com isso, né? Tem tinturas, a sálvia, por exemplo, né? A amora, que são plantas que têm bem essa energia da sábia, tem bem essa energia da sabedoria, da anciã. Então, elas são plantas que auxiliam muito e que aliviam realmente esses sintomas. Né? Não é uma coisa simplesmente mística, né? Existe um equilíbrio que é fornecido ali. Perfeito. A minha última pergunta, para a gente poder fechar, e eu nem sei se ela tem resposta, né? Mas talvez muita gente veio aqui querendo receitas, né? Que nem a gente falou, essa planta a gente usa para isso, eu tenho isso, eu faço isso com isso. Mas o que você poderia deixar como sugestão de experiência, né? Para as mulheres que querem começar a entrar em contato com essa sabedoria da natureza na gente, né, com essa sabedoria das plantas e das ervas. Das plantas? Tem duas coisas que eu sugiro, assim. Para as mulheres, principalmente as mulheres que menstruam ainda, abandonarem os absorventes descartáveis, porque realmente eles são muito ruins para a saúde ginecológica, passarem a usar o coletor ou calcinha menstrual, absorvente de pano, para terem uma relação diferente com o sangue e plantar a lua, né? E com as plantas, tomar chá, vaporizar o útero. E uma coisa muito, 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 assim, que eu tenho incentivado muitas mulheres mesmo quem mora na cidade, mesmo quem mora em apartamento, ter um vasinho de uma planta para você ter tipo artemisia, tipo a sálvia, tipo gerânio, né? A presença de uma planta, né? Cultivar, e aí você colher ela você mesma, fazer um chá, tomar um banho. É uma coisa bem simples assim e que assim muda a vida. E aí relacionar com a planta, né? Eu acho que começou a cortar bastante minha internet, né? Começou. Acho que eu vou nomear aqui o que você falou, né? Então, a Bel está trazendo alguns convites e eu super assino embaixo, que é menstruar, né? Então,
é menstruar e abandonar os absorventes descartáveis, né, a gente eliminar essa intoxicação aí do nosso corpo, trazendo os absorventes de pano, ou a calcinha, ou o copinho, ou até menstruar na própria terra, eu sou Maria, né. Em relação às ervas, ela trouxe a experiência de tomar chá, de preparar o seu próprio chá, né, se possível colher a sua planta ou arrumar essa planta. A gente falou um pouco antes, né, as mulheres que já têm os seus jardins medicinais, é muito prazeroso a gente compartilhar, né, as plantas das quais a gente está cuidando. Então eu e a Bel, a gente falou, eu tenho amigas que saem lá de casa e saem cheias de sacolas, né, então isso é muito legal. Talvez se você não tenha, busque alguém que tenha, vá numa vizinha, né, vá buscar essa relação, e aí tomar chá e vaporizar o útero foram as 2 sugestões que ela trouxe. E aí a quarta sugestão, que eu também acho que é maravilhoso, não só para a ginecologia natural, mas para a gente conectar com essa sabedoria do feminino, né, com essa sabedoria da terra, que é plantar e cuidar, nem que seja de um vasinho, né, e aí ela falou um pouco da artemisia, da sálvia, do gerânio, e eu acho que a Bel caiu, então eu vou concluir sem ela, se ela não voltar. Então acho que ficam essas dicas de experimentem, né, vivenciem isso, experimentem e tragam para o seu dia a dia. Amiga, você caiu, voltou, e eu vou só responder uma pergunta aqui da Celi Passos, quando a gente fala em plantar a lua, obrigada por relembrar da gente fazer uma legenda, né, nessa fala do plantar a lua, a gente está falando desse ato da gente devolver o nosso sangue para a terra, né, e eu gosto muito de fazer isso honrando essa conexão, né, útero, nossa pequena terra, que é o nosso útero com essa grande terra, e também podendo entregar para ela o que a gente quer transformar dessa liberação, né, dessas células endometriais que liberam não só células no corpo físico, mas eu acredito muito questões emocionais e energéticas. Eh, eu planto a minha lua todos os dias que eu estou menstruada, porque para mim isso é uma pérola, né, eu gosto muito daquele livro da Laura Ohner, "O Meu Sangue é Ouro", então eu não perco uma gota, mas eu acho que cada uma fica à vontade para fazer como sentir, né, ou como for possível também, acho que a gente vai ampliando, a gente vai ganhando musculatura, né, eu gosto de usar essa expressão, a gente vai ganhando musculatura nessa prática, e ela vai ficando cada vez mais forte, mais firme e mais prazerosa. Então, plantar a lua está nesse campo. Amiga, te agradeço demais, muito bom ter você aqui, agradeço a todas, todos, todo mundo que esteve aqui com a gente, essa live fica gravada, a gente termina aqui com você, o maior prazer, tomando esse chá juntas, né, essa série dessas 4 lives aqui junto com a Primavera Editorial. E vale a pena conhecer o canal da Bel, o site dela tem realmente muito conteúdo bacana, né, eu já falei, é o Ginecologia Natural, né, e o site ginecologianatural.com.br. E seguimos nessa caminhada, aprendendo, trocando, estudando, reaprendendo. Agradeço muito.